Vai ser feita por Vítor Dias da Silva. Portanto, Vítor Dias da Silva licenciou-se em Engenharia Civil pela Universidade de Coimbra em 1980 e fez o doutoramento na Faculdade de Engenharia Aeroespacial da Universidade de Estugarda em 1989. Exerce funções de professor associado no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, onde tem lecionado disciplinas da área de estruturas, nomeadamente resistência de materiais e análise não linear de estruturas. Tem trabalhado essencialmente no domínio da análise não linear de estruturas, com ênfase na modelação de comportamentos materiais elastoplásticos, viscoelásticos e elastoviscoelásticos, e também no âmbito da não linearidade geométrica, com grandes deslocamentos e grandes rotações. Vamos então ver a apresentação do nosso colega Vítor Dias da Silva. Ora, bom dia a todos. Quero em primeiro lugar agradecer base no template que foi enviado, que nos foi enviado. Portanto, vamos aqui partilhar esses slides. Portanto, neste primeiro slide, temos apenas o título. Eu encurtei ligeiramente o título porque de facto tinha lá uma referência à análise materialmente não linear, que de facto acabamos por não utilizar aqui porque ela não é absolutamente necessária, pode ser conveniente, e portanto o que é incontornável é uma análise geometricamente não linear. Portanto, fica um bocadinho mais curto, mas penso que fica melhor assim. Portanto, para definir a forma de uma casca, portanto, se nós queremos uma casca que resiste a um determinado conjunto de forças, que há de ser o peso próprio e outras forças, apenas com esforços de membrana de compressão, a maneira mais simples de chegar a uma forma como é que obedece a esses requisitos consiste em considerar uma membrana que só resiste a esforços de tração, com um sistema de cargas que atuam em sentido contrário àquelas que depois irão atuar na membrana, na casca, e portanto com o mesmo sistema de apoios. O raciocínio é muito simples. Se temos um sistema de forças que provoca tração na membrana, se invertermos o sistema de forças, para se manter em equilíbrio, também é preciso inverter também as reações de apoio, então inverte-se também as trações da membrana, passam a compressões e, portanto, temos uma forma capaz de resistir às forças aplicadas apenas com compressões. Claro que isto na modelação, vai lá através da análise estrutural do problema da deformação da membrana, temos um problema que necessariamente é não linear do ponto de vista geométrico, porque uma membrana não resiste a forças que atuam fora do seu plano, se a membrana for plana, não é? Na configuração deformada, portanto só resiste numa configuração deformada e, portanto, nós temos que estudar o equilíbrio na configuração deformada, que é, por definição, aquilo que tem que se fazer numa análise geometricamente não linear, portanto, em que não podemos estudar as condições de equilíbrio na configuração indeformada da estrutura. Portanto, vamos utilizar o método de deslocamentos com o método Newton-Raphson e para uma convergência muito rápida, vamos considerar os valores exatos, portanto, das derivadas das forças em ordem aos deslocamentos, ou seja, da matriz de rigidez. Portanto, vamos considerar valores exatos tanto da rigidez material como da rigidez geométrica. Uma novidade nesta análise é que nós introduzimos uma variação de espessura na própria deformação da membrana, porque obviamente a membrana não se vai deformar da mesma maneira com uma espessura constante ou com uma espessura variável, e aqui neste tipo de cascas, que é objeto deste estudo, penso que faz sentido considerar uma espessura variável, porque não sendo uma casca apoiada em todo o contorno,
nós vamos ter esforços muito maiores na região dos apoios e, portanto, é conveniente que a casca aí tenha maior espessura. Pronto, neste caso, fizemos como o nosso objeto de estudo foi uma casca pentagonal, depois é claro que a metodologia obtida foi aplicada à casca triangular, que acabou por ser usada no projeto Pré-Chão. Portanto, aqui temos uma figura que tem já a forma dessa casca com uma espessura maior na zona dos apoios, uma espessura menor na zona central. Vamos então agora aqui mais pormenores acerca da definição de espessura. Portanto, a espessura aqui é definida apenas com recurso a dois parâmetros, que é esta espessura mínima que aparece aqui na zona central e também nas bissetrizes dos ângulos definidos pelos raios que vão do centro até os apoios, que estão nos vértices do pentágono. Nesta bissetriz temos espessura mínima e depois temos uma espessura variável parabolicamente entre a zona central e a zona do apoio e, portanto, se eu quiser calcular a espessura num determinado ponto, eu tenho que determinar primeiro este ângulo, depois esta distância R, depois tenho que determinar, portanto, a espessura aqui, portanto, esta linha BC, a espessura no ponto B, a espessura no ponto C nesta versão é a espessura mínima e aqui, para determinar a espessura no ponto B, usa-se esta interpolação parabólica, portanto, que tem uma tangente nula aqui na zona central, portanto, calcula-se esta espessura E1, que é a espessura no ponto B, e depois faço uma interpolação do mesmo género entre o ponto C e o ponto B, entre a espessura mínima e, neste caso, a espessura E1. Portanto, essa espessura em cada ponto livre. Temos aqui neste slide do lado direito a distribuição de espessuras que foi usada para a membrana, portanto, varia entre 30 centímetros na zona dos apoios e 8 centímetros na zona central e, portanto, na zona das bissetrizes daqueles ângulos definidos pelos apoios. E aqui assim a mesma distribuição de espessura na forma deformada da casca que resultou, portanto, desta membrana. No slide seguinte aparece aqui então portanto, um corte na membrana que é usado para definir num plano a forma deformada, portanto, que é o corte da membrana, portanto, o corte de um plano vertical que contém um apoio, portanto, que é um plano de simetria, contém um apoio livre do lado oposto, portanto, esta linha vermelha aqui, depois aparece aqui do lado direito para comparação, a linha que se obtém aqui a azul, que é a linha que se obtém, portanto, com espessura variável, com esta espessura variável, e a linha a castanho, que corresponde à forma que se obteria portanto, com a membrana de espessura constante. Há aqui uma diferença, e esta diferença depois fica mais clara se calcularem os momentos fletores com um parâmetro que indica a flexão no final. Portanto, aqui neste slide aparece apenas duas versões de dois métodos ligeiramente diferentes de cálculo da deformação da membrana. Digamos, do lado esquerdo é aquilo que resulta diretamente da teoria de há pouco, portanto, aplicação direta de toda a carga, cálculo da deformação. Do lado direito aparece uma determinação passo a passo, portanto, em que o objetivo aqui é obter uma forma deformada da membrana em que as aberturas fiquem num plano vertical. Portanto, se fosse preciso depois numa casca construída, a partir daqui, meter aqui assim, fechar estas aberturas verticais, por exemplo, com vidraçada, etc., obviamente seria toda a conveniência ter aqui um plano vertical. Portanto, isto é obtido aplicando apenas uma fração da carga, ou, de facto, não é uma fração da carga, nós aplicamos a carga toda, mas pomos um módulo de elasticidade muito alto, de maneira que a deformação seja pequena. Portanto, e depois, com essa geometria deformada, fazemos um novo passo de carga, atualizando apenas as coordenadas verticais e mantendo as coordenadas horizontais. O resultado final é muito, muito semelhante. Portanto, a vantagem desta abordagem é que poderíamos ter aqui assim, portanto, aberturas contidas num plano vertical. Aqui temos o resultado que se obtém aplicando esta metodologia à casca de três apoios que foi usada no pré-shell. Portanto, esta é uma versão com espessura variável, que depois acabou por não ser usada, portanto, no pré-shell tem espessura constante.
portanto, mas o objetivo aqui era desenvolver metodologia que pode ser útil no outro enquadramento. A seguir, vamos passar para uma descrição muito breve, necessariamente, de um método de otimização da distribuição das espessuras na casca. Portanto, o que vai ser aqui descrito é uma coisa muito simples. Pegamos na geometria da membrana, mantemos a geometria da membrana, ou seja, o folheto médio da casca mantém-se, e vamos alterar a distribuição de espessuras de maneira, portanto, a obter tensões semelhantes em toda a casca. Vamos ter aqui parâmetros definidores da espessura, que na primeira versão correspondem apenas aos 2 parâmetros que foram usados na deformação da membrana, portanto aquilo é mínimo e aquilo é máximo, portanto numa primeira versão. Depois numa segunda versão refinamos isto um pouco, portanto temos 3 parâmetros, que neste caso serão a espessura no ponto médio, a espessura no apoio e a espessura no bordo, a meio do bordo livre, portanto sempre com uma variação parabólica dos mesmos princípios, e ainda fizemos uma série de cálculos, aliás a Tatiana fez uma série de cálculos para uma variante com 5 parâmetros, portanto em que além destas 3 espessuras aparece também as derivadas aqui, tanto no bordo livre como nos apoios, portanto mantendo-se aqui assim as tangentes nulas na zona central e aqui assim nas outras interpolações. Portanto, neste caso, não serão parábolas, polinómios de cerca, mas não vale a pena entrar em pormenores. Portanto, a otimização função-objetivo. Portanto, nós consideramos aqui assim duas variantes para a função-objetivo. Uma é o valor médio de tensão principal mínima em cada elemento, portanto nós temos um PTR com 2 pontos de integração, vamos fazer o estado de tensão média e calcular a tensão principal mínima. Outra variante, da qual também já fizemos cálculos, mas que não vai ser representada aqui com a tensão equivalente, embora também faz sentido para o botão. Pronto, aqui neste slide aparece uma pequena descrição do algoritmo de otimização, não temos tempo para entrar aqui em pormenores, portanto, é baseado no método Rapson, é preciso calcular derivadas numéricas, portanto, e em cada iteração, digamos, é preciso fazer aqui uma série de cálculos, dos quais o mais longo é a solução do problema de elementos finitos para calcular as tensões. Portanto, nós partimos de um conjunto de parâmetros que definem a distribuição de espessuras, resolvemos aqui assim estas operações, primeiro a espessura em cada ponto nodal da membrana, depois definir a geometria da casca a partir da geometria nos pontos nodais da membrana, resolução do problema de elementos finitos, calcular o valor médio do obsidian em cada elemento. Portanto, no caso de termos 3 parâmetros, é preciso fazer esta sequência de cálculos 4 vezes, portanto uma vez para o valor dos parâmetros e outras 3 vezes para as variantes, ou melhor, para as variações do valor dos parâmetros necessárias para calcular as derivadas numéricas. Aqui temos o resultado portanto, as espessuras obtidas do lado direito após o processo de otimização, do lado esquerdo os valores de partida. Partimos de uma distribuição de espessuras constante, portanto, espessura em constante em toda a membrana, e aqui do lado direito aparece, portanto, a distribuição de espessuras após convergência. Obtiveram-se aqui estavam 8 cm e aqui 34 cm nos apoios, e depois cerca de, isso vai aparecer aqui à frente, 6 cm aqui na zona central e 2 cm aqui no bordo. Obviamente estes 2 cm na prática teriam que ser, teriam que ser aumentados. A seguir aparece aqui um slide que também não temos tempo para ver por nós, ficam depois para quem pedir a gravação com mais calma, em que, portanto, vamos ter aqui assim o valor inicial da tensão principal mínima, se virem aqui assim nesta barra, temos uma variação aqui assim de cerca de 2 ordens de grandeza entre o mínimo e o máximo, enquanto que aqui após a otimização temos uma variação entre 1,6 e 8,7 na mesma ordem de grandeza, portanto, e em que obviamente quase tudo está aqui nesta zona muito próximo da tensão objetivo, exceto-se aqui estes 3 elementos que estão aqui, pelo facto de nós termos considerado aqui apoios rígidos, que de facto apoios rígidos não existem na realidade, de facto estes 3 elementos até foram tirados do processo de otimização. Pronto, por último, ainda temos aqui mais 2 ou 3 slides, evolução
do resíduo durante o processo iterativo. Portanto, vemos que aqui a partir da sexta, da sétima iteração já não acontece mais nada. E a mesma coisa se verifica aqui para o valor dos parâmetros definidores da espessura, portanto, que a partir aqui, digamos, da sexta iteração já não acontece mais nada também, não é? Portanto, converge com muita rapidez, porque se tratar de um método de Newton-Raphson com gradiente exato. Pronto, no último slide aparece aqui uma comparação entre portanto, de um parâmetro de flexão, que é simplesmente a relação entre a diferença e o valor médio das tensões principais mínimas nos dois pontos de integração de cada elemento. Portanto, do lado esquerdo temos o conjunto de espessuras que foi usado para definir a forma da membrana, e é o que dá melhores resultados, claramente melhores em termos de flexão. Depois, o que tem piores resultados é obviamente aquele que tem espessura constante, porque esta membrana não corresponde à espessura constante e, portanto, aqui, se virem pormenores aqui acima destes, portanto, desta gama de variações, eu depois posso disponibilizar o PDF para poderem aumentar isto e ver todos os pormenores dos desenhos. E, portanto, aqui do lado direito temos uma solução melhor que esta, mas que não é tão boa como esta, que indicia que será conveniente, depois de ter a otimização para uma dada geometria da membrana, substituir estas espessuras que se obtiveram aqui para calcular uma nova forma da membrana. Portanto, isto digamos que é um processo de substituição sucessiva. Portanto, na substituição sucessiva, vá lá, na versão mais básica, a convergência não está garantida, mas há maneiras de fazer convergir, embora eu não acredito que aqui venhamos a ter, se isso ainda não foi feito, venhamos a ter problemas de convergência. Pronto, vamos parar por aqui. Agradeço a todos a atenção dispensada e penso que ainda temos alguns minutos para eventuais questões que possam aparecer. Muito obrigado pela atenção. Até já. Muito bem. Ora, muito obrigado, professor Vítor Dias da Silva. Portanto, questionava-se aqui se há alguma questão na audiência. Façam o favor de levantar a mão. Portanto, há alguma questão que queiram colocar? Não havendo questões, voltava a agradecer ao professor Vítor Dias da Silva. Muito obrigado, professor.